Esta é apenas uma videoaula sem fins lucrativos, com o intuito de fixar o aprendizado da disciplina a ser estudada. O conteúdo de hoje é Direito Civil, parte 2 das questões. Já coloquei a parte 1, agora esta é a parte 2. O que são bens corpóreos? Bem corpóreo é aquele que tem a existência física, material, que podem ser tocados ou perceptíveis por sentidos. Um exemplo de bem corpóreo, CO, corpóreo. Gases, vapor, a eletricidade, eles podem ser tocados, são perceptíveis. E os bens incorpóreos, IN, bens incorpóreos. Bens incorpóreos são aqueles que têm existência abstrata ou ideal, mas valor econômico. Ele tem uma existência abstrata e tem um valor econômico. Por exemplo, o direito autoral, direito ao crédito, num programa de computador, o software, direito de herança. Nesse caso, são considerados bens incorpóreos. Próxima questão. Defina patrimônio. Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações que fazem parte do acervo de uma pessoa, que podem ser convertidos em dinheiro. Então, o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações que fazem parte de um acervo, que faz parte, do acervo de uma pessoa e pode ser constituído depois de convertido em dinheiro. Próxima questão. O que são bens consumíveis e inconsumíveis? Então, o que são bens consumíveis e inconsumíveis? Consumíveis são aqueles que se destroem com o uso. Por exemplo, o alimento, o livro na livraria. Então, são bens consumíveis. Ele perde o seu valor original, ele perde a sua característica, ele não vai ser mais daquele mesmo jeito, entendeu? Ele acaba sendo destruído. E o bem inconsumível? São aqueles que não se destroem. Ele tem uma maior durabilidade. O inconsumível, IN, ele não se destrói e tem uma maior durabilidade. Por exemplo, um carro, uma joia, uma geladeira. São estes os exemplos. Próxima questão. Toda empresa é considerada uma empresa jurídica? Sim, toda empresa é considerada uma empresa jurídica. Próxima questão. O que são bens divisíveis e indivisíveis? Divisíveis e indivisíveis. Falarei primeiro dos indivisíveis. IN, indivisíveis. É aquele que perde a identidade ou perde o valor quando fracionado. Por exemplo, uma vaca. Se você cortar ela em vários pedaços, ela vira uma carne. Então, ela perde a identidade, ela perde o valor, entendeu? Ela não vai mais ser uma vaca inteira, ela vai ser uma carne. Vamos falar agora sobre divisíveis. DI. Os divisíveis são bens que podem ser fracionados, sem que isto implique na perda de suas substâncias ou utilidades. Um exemplo de bens divisíveis é a pizza. A pizza é um bem divisível. Neste caso, ela pode ser dividida e ela não vai perder a sua substância ou a utilidade. Próxima questão. Qual a diferença de corporação e fundação? Quando a empresa é fundada por pessoas, ela se chama corporação. Corpo, corporação. Então, a corporação é uma empresa que é fundada por pessoas. E quando ela é fundada por bens, se chama fundação. A fundação, ela é a única espécie que não tem sócio ou gerente, administrador, que foi o fundador dela. Então, a fundação, ela é considerada como fundação porque é fundada por bens. E a corporação, ela é considerada como corporação porque ela é fundada por pessoas. Observação. Empresas públicas, as empresas públicas, elas são fundadas pela lei. Próxima questão. Qual o domicílio da pessoa jurídica? Onde ela mora e se ela tiver filial em todas as filiais. Quais os tipos de pessoas jurídicas e suas características?
De acordo com o autor Carlos Roberto Gonçalves, pessoas jurídicas são entidades a que a lei confere a personalidade, capacitando-as a serem sujeitos de direitos e obrigações. A formação da pessoa jurídica exige uma pluralidade de pessoas ou de bens e uma finalidade específica, elementos de ordem material, bem como um ato constitutivo e respectivo registro no órgão competente. Elemento formal. Pode-se dizer que são 4 requisitos para a constituição da pessoa jurídica. Precisa da vontade humana criadora, elaboração do ato constitutivo no órgão competente, claro, e neste caso o seu objetivo também, e precisa do registro também. A pessoa jurídica também pode ser classificada quanto à nacionalidade e à estrutura interna e à função ou órbita de sua atuação. Próxima questão. Quais são os 4 fatores da riqueza? Os 4 fatores são propriedade, intelecto, mão de obra e capital. Então, é a propriedade, o intelecto, a mão de obra e o capital, os 4 fatores da riqueza. Quando a sociedade é uma sociedade empresária, a sociedade ela passa a ser uma sociedade empresária quando ela gera os 4 fatores da riqueza, que são propriedade, intelecto, mão de obra e o capital. Próxima questão. Os bens tangíveis são passíveis de quê? São passíveis de alienação. Os bens tangíveis são passíveis de alienação. E os bens intangíveis, intangíveis, eles são passíveis de cessão. Intangíveis, cessão. Tangíveis, alienação. Tangíveis são os bens fisicamente palpáveis. E os intangíveis são os bens fisicamente não palpáveis. Capital intelectual é um exemplo de bens intangíveis. O que é um bem de família? É aquele que tem a proteção especial em virtude da família. E esse bem, ele se divide em 2 espécies. O primeiro, chamado legal, e a segunda espécie é o contratual. Bem de família é o nome dado ao imóvel de um casal ou de uma entidade familiar que, por proteção legal, não pode ser penhorado. Próxima questão. Cite um exemplo de pessoa jurídica de direito internacional. Claro, esse é muito fácil. ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ou então FMI, Fundo Monetário Internacional. Próxima questão. Quais são as pessoas jurídicas de direito privado? Privado, hein? Quais são as pessoas jurídicas de direito privado? No âmbito do direito privado, as pessoas jurídicas podem ser associações, sociedades, fundações, organizações religiosas e partidos políticos. Próxima questão. Pessoas jurídicas de direito público interno. Segundo o artigo 41 do Código Civil, as pessoas jurídicas de direito público interno são a União, os Estados, Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias, inclusive as associações públicas e demais entidades de caráter político que a lei assim definir. Próxima questão. Pessoas jurídicas de direito público externo. Já as pessoas jurídicas de direito público externo são os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público, como no caso a ONU, Organização das Nações Unidas, e a OMC, Organização Mundial do Comércio. Próxima questão. Bens coletivos ou universais. Esta é boa. São os bens que, embora individuais, resultam da união deles, formando um todo. Por exemplo, uma biblioteca, um rebanho, uma galeria de arte. A união deles se forma num todo. Próxima questão. Bens singulares. São aqueles bens que, ainda que estejam reunidos, isto é, estejam em conjunto, consideram-se por si.
Quer dizer, consideram-se em sua individualidade, independente de estarem agrupados. Por exemplo, uma árvore, uma caneta, um livro. Estas foram as questões de hoje.